Agora que a gente tem a nossa continha criada, nós vamos fazer os nossos primeiros programas e vamos conhecer como é a linguagem de programação. Para isso, eu venho em qualquer momento aqui que esteja no site, eu vou ter sempre aqui em cima no menu a opção Criar. Eu venho em Criar, ele vai carregar aqui o editor do site, né, da linguagem. E aqui está a nossa linguagem de programação. Quando a gente fala linguagem, é um conjunto de palavras ou comandos, como a gente vai dizer assim, em que estão agrupados aqui por categorias. Então, a gente tem comandos de movimento, comandos de aparência, comandos de som, eventos, etc. E aqui a gente tem a nossa tela do computador, que é o que nós vamos colocar onde nós vamos colocar as coisas que a gente quer programar. Então aqui eu tenho por padrão um gato, que é um ator, um sprite que a gente chama. Esse sprite ou esse ator, ele vai conter um programa que vai estar nessa área principal aqui. E nós podemos criar mais de um ator. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ator gato e eu posso dar um nome para este ator, vou chamar ele de gato. E eu tenho alguns outros atributos dele, como por exemplo, além do nome, eu tenho o atributo, por exemplo, de visibilidade, onde eu sei se ele está visível ou oculto ou não ou visível. Tenho o atributo de tamanho, onde eu posso colocar aqui uma porcentagem do tamanho relativo ao tamanho original, né? Então, se ele tiver um tamanho de 100 pixels e ele tiver aqui em 100%, ele vai ter 100 pixels. Se eu colocar 50, ele vai estar com 50% do tamanho, né? E aí, cuidem, pessoal, que é uma porcentagem aqui do tamanho original relativo dele. Porque se eu fizer um desenho de 200 pixels e colocar 50%, ele vai ter 100 pixels de tamanho, que é a metade de 200 pixels, tá? E aqui eu tenho a direção, que é para onde ele está apontando originalmente. Ou seja, quando começa o programa, aqui está o meu gato visível nesse tamanho e nessa direção. Tudo isso pode ser modificado quando o programa inicia, de acordo com o algoritmo que a gente vai escrever. Então aqui eu vou colocar um novo objeto, selecionar um ator e vai abrir para mim essa biblioteca de atores, onde a gente pode até fazer alguns filtros aqui em cima, ó, entre animais, alguma coisa assim. Então, por exemplo, olha só, aqui a gente tem um urso caminhando. Esse urso, vocês estão vendo que ele é bem maior. O tamanho dele não é 100 pixels, tá? Ele deve ter bem mais que 100 pixels, ele deve ter quase 150, 160 pixels. Eu vou colocar ele aqui num tamanho de 30%. E agora tá aqui o ursinho, vou botar ele aqui embaixo, caminhando para lá e para cá, tá? E eu posso dar um nome, vou deixar ele Bear, aqui, prontinho, certo? Vocês repararam que quando eu passei o mouse aqui em cima, ele tem mais de uma fantasia, tá? Isso aqui na próxima aula a gente vai ver como se faz as animações dele. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos o cenário, ou seja, o fundo da tela. O cenário nada mais é do que um palco, né, que vai aparecer no fundo do meu programa. E ali, quando eu venho aqui em cenários, eu posso vir aqui, ó, adicionar um cenário. Então eu tenho várias imagens, vários locais aqui onde eu posso usar como cenário. Eu vou colocar aqui o cenário de galáxia, pronto. E agora a gente vai selecionar qual dos atores nós vamos programar. Eu vou começar programando o Bear, o nosso urso, certo? E um detalhe, gente, todo programa deve obrigatoriamente começar com um evento. Se nós não começarmos com um evento, o programa não vai executar. Então vamos lá. O que nós temos aqui em evento? Quando bandeira for clicado, se você estiver com ele em inglês ou português de Portugal, que estiver aparecendo de uma forma diferente, aqui no mundo, ó, nós temos a opção de trocar o idioma dele, certo? Mais adiante, talvez a gente vai acabar programando em inglês por causa de alguns algoritmos. Mas por enquanto vamos deixar aqui em português brasileiro. E aqui embaixo eu posso dar um pouquinho de zoom para vocês verem um pouco melhor o meu programa. Eu vou tirar um bocadinho. Perfeito. Um bocadinho mais. Aqui. Então, quando bandeira for clicado, significa que é quando dá o start no programa, ou seja, quando o programa inicia. O que vai acontecer quando o programa iniciar? Eu quero que determinado objeto faça um movimento, por exemplo. Então, quando começar esse movimento, ele vai fazer, quando começar, né, o programa, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou colocar o gatinho para fazer um comando de aparência, onde ele vai falar alguma coisa, falar com um balãozinho de fala. Então, eu vim aqui em aparência, e eu vou dizer para o gato fazer um Olá Mundo, que é dizer um Olá Mundo por 2 segundos. Eu tenho essas duas opções, tá? Que é o diga o olá, onde ele vai ficar sempre falando olá. Ó, vou clicar aqui para executar. Opa, eu estou programando o meu urso, olha só. Diga olá e ele não vai parar de dizer olá mais, certo? A não ser que eu parei o programa. E tem o diga olá por 2 segundos. Aqui, onde ele vai ficar 2 segundos dizendo olá e depois ele encerra o programa. Todos os comandos que a gente dá aqui, que eles são colocados um abaixo do outro, ele vai executar na ordem. Então, quando começa a bandeira, ele executa isso. Quando terminou os 2 segundos, ele terminou o programa, tá? Porque eu não mando ele repetir nada.
Então, ok, o meu urso vai dizer olá. E depois eu vou programar aqui o meu gatinho. Eu quero que o meu gatinho faça alguns movimentos simples de direção para lá e para cá. Então eu vou vir aqui em eventos e nós vamos ter, ó, quando uma tecla for pressionada, significa que eu posso selecionar qual tecla do meu teclado. Então, qualquer tecla do teclado pode ser utilizada para controlar o gato de um lado para o outro. Eu vou usar aqui os nossos WSD, que a gente vai usar bastante para quando a gente for fazer games. Então, W, a gente sabe que é uma tecla que aponta para cima e vai fazer o movimento dele para cima. Então, quando a gente fala de fazer o gato ir para cima, nós temos que lembrar que ele tem uma direção. Essa direção, inicialmente, está apontando para 90 graus. Aqui em cima, a gente, é 0 graus, 90 graus. Quando chega aqui embaixo, 180 graus. E, pelo correto, né, no nosso círculo, ele iria ainda até 360, mas o Scratch considera que ele está girando negativo, até menos 179, quando chega no 180 de novo, tá? Então, mas seria isso aqui. Vamos deixar ele aqui, ó, em 90 graus certinho, tá? E aí nós vamos fazer, então, ele apontar primeiro para cima, para depois mover. Então, são duas coisas que ele tem que fazer. Quando eu aperto a tecla W, ele tem que primeiro apontar para cima e depois mover. Então, eu vou lá, movimento, os dois são comandos de movimento, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, um aponte para a direção. Aponte para a direção e eu tenho o mesmo círculo, ó, eu aponto ele para cima e movo, vou colocar aqui 10 passinhos. Perfeito. E agora, se eu apertar a tecla W, a cada tecla W que eu aperto, ele aponta e move 10. Vou fazer a mesma coisa agora com ele indo para baixo. Só que o baixo é o S. S, movimento. Já vou pegar aqui mais dois, porque eu vou utilizar eles para fazer o direita e esquerda também. Tá? Então, S, movimento, aponte para a direção. O S, ele aponta para baixo. Certo? Sempre cuide, pessoal. São 4 tipos de movimentos que vão iniciar com 4 teclas diferentes. Logo, nós precisamos de 4 programas diferentes. O do W, o do S, o do A e o do D. Aqui, que é para esquerda e direita. Então, vamos lá. Aqui, ele vai apontar. S aponta para baixo e move 10 passos. Depois, mesma coisa. O A aponta para esse lado aqui para a esquerda, que vai ser o menos 90, né? E move 10. E depois, aponte para a direção 90, o da direita, e move 10 também. Agora eu vou ter, então, aperto e ele vai. Aperto o A, olha que o A fica brilhoso, porque eu estou executando o A. Agora aperto S, para baixo, D, pronto. Agora eu tenho movimentação, certo? Bom, e agora a gente vai fazer mais um objeto, que esse objeto aqui, nós vamos usar ele para fazer outros tipos de comandos. Vamos ver aqui no urso. Viram que quando a gente clica no urso, ele, ó, quando inicia o programa, ele diz olá. Agora nós vamos fazer um programa para que quando a gente clicar no urso, ele diga alguma coisa. Ou eu posso fazer esse programa no gato também, né? Eu vou fazer no gatinho aqui, ó. Quando eu for clicado neste ator, este ator significa o que, gente? Eu estou programando o gato, tá? Quando eu clicar no gato com o mouse, aí não é teclar do teclado, né? Uma tecla. Quando eu clicar com o mouse no teclado, eu quero que ele diga uma frase. Então, eu vou vir aqui, ó. Quando esse ator for clicado, ele vai dizer, use W, A, S, D para mover. Aqui. Pronto. Então, ó, cliquei no gatinho, ele vai dizer, use WSD para mover. Pronto. Certo? Então, vejam só, a gente fez aqui alguns programas diferentes, todos eles iniciam de formas diferentes. Esse aqui inicia quando eu clico no gato, cliquei no gato, ele faz. O do urso, ele vai falar isso aqui quando começa o programa, e esses outros 4 programas do próprio gato aqui iniciam com o meu gatinho. Agora vocês estão vendo que o meu gatinho tá meio feio, né? Porque ele não tá lá grande coisa. Ele tá
andando parado. E ele está girando também, ele está ficando de ponta cabeça. Isso acontece por quê? Porque o D aponta para cá, o S aponta para cá, e quando ele vai fazer isso aqui, ó, gente, ele está aqui, apontou para baixo, e quando a gente aperta o A, ele vira para cá, ou seja, ele aponta assim, ó, é uma imagem que está rotacionando. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa primeira opção, que aqui já está marcada, ele vai rotacionar livremente. Se eu marco a segunda opção, ele só vai girar esquerda e direita, ó. Então, se ele estiver para esse lado, ele vai estar assim. Se ele estiver para o outro lado, ele vai inverter horizontalmente a imagem, vai espelhar a imagem, tá? E aí tem também um modo de não rotação, onde ele não vai girar de jeito nenhum, ele vai ficar preso. Isso aqui não é muito utilizado quando a gente está fazendo personagens que se movimentam, tá? Quando for esse tipo de movimento, a gente vai usar somente essa aqui, ó, rotação esquerda-direita. E agora, para cá, para lá, vocês estão vendo que a direção também muda, né? 0 quando está indo para cima, 180 para baixo e assim vai indo. Agora nós vamos corrigir mais uma coisinha. Nós vamos fazer duas pequenas animaçõezinhas, onde nós vamos pegar o gato, e a gente vai ver na outra aula sobre animações com mais perfeição, tá? Mas só para vocês já terem uma noção, todos os nossos personagens, quer dizer, quase todos eles, possuem mais de uma fantasia. Então aqui a gente tem, o gato tem a fantasia 1 com a perna esticada e a fantasia 2 com a perna encolhida. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que cada vez que eu aperte uma tecla, ele mova-se, ele alterne para a próxima fantasia. Ó, aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ao final de cada comando, eu vou colocar aqui, ó, aparência, próxima fantasia. Então, se a fantasia atual é a segunda, a próxima vai ser a primeira. Se estiver na primeira, a próxima vai ser a segunda, tá? Porque quando chega no final, ele volta para a primeira. Então, eu vou colocar o comando aqui, ó, próxima fantasia, ó, próxima fantasia nesse comando aqui, próxima aqui e próxima aqui. Então, a gente tem, ó, os comandos de apontar para a direção, mover e ir para a próxima fantasia. Então, ó, apertei o D uma vez, ele apontou para cá, moveu 10 pixels e foi para a próxima fantasia. Ó. Agora eu vou apertar o S, apontou para cá, moveu 10 passos e foi para a próxima. Vou apertar o W para cima, olha só, subiu 10 passos. Ó, agora apertar o S e desceu. E olha o que acontece quando eu fico apertando o W, por exemplo. Ó, ele faz como ele executa todos esses comandos super rapidinhos, ó, a cada 10 passinhos que ele dá, ele muda de fantasia. Então parece que meu gatinho está realmente caminhando. Quando eu vou para cima, também. Para baixo, também. Certo? Agora nós vamos vir aqui no meu urso, e o urso, ele também tem mais de uma fantasia, ó. O urso tem várias fantasias, então vai ficar muito legal o caminhar do urso. Só que o urso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer que depois que ele faça o olá dele, ele fique andando de um lado para outro sem parar. Então, o que eu preciso fazer? Ele vai andar 10 passos e ele vai ir para a próxima fantasia. Só que quando eu faço isso aqui, ó, ele diz olá, anda 10 passos uma vez e foi para a próxima fantasia. Mas eu quero que essa parte aqui ele fique fazendo para sempre, para que ele vá até o final. Então ele repita de novo. Ele vai avançar, vai ir para a próxima fantasia, depois ele avança de novo, vai para a próxima fantasia e assim por diante. Então, nós vamos colocar um comando de repetição que fique em controle. Nós também vamos ter uma aula só sobre comandos de repetição. Por enquanto, a gente vai pegar aqui um sempre e vamos colocar dentro de um sempre. O olá não está dentro de um sempre, porque o olá ele faz somente uma vez. Então, ele vai fazer uma vez esse olá e ele vai ficar para sempre fazendo isso aqui, ó. Avançar 10 passos e ir para a próxima fantasia. E olha o que acontece. 10 passos é bem rapidinho, tá? Eu vou diminuir aqui o tamanho dos passos para 4. Vamos ver como vai ficar. Vou colocar meu ursinho aqui e... Agora, com 4 passinhos por vez, ele tá muito bonito. Perfeito. Vocês viram que ele chegou no final da tela? Ele travou ali, tá? Por que travou ali? Porque chegou no final da tela e ele só vai andar para frente e a direção dele é 90 graus. Mas a gente tem um comando aqui, ó, em movimento, que é o se tocar na borda volte, onde se eu colocar ele aqui dentro, ele é na verdade um comando de movimento, mas é como se fosse um sensor, que depois a gente também vai estudar sensores. Essa é a nossa primeira aula de programação, a gente tá vendo um pouquinho de cada coisa, pra gente ter noções. Então, olha só, sensores, se tocar na borda volte, toda vez que ele toca na borda, ele volta, ou seja, ele inverte o ângulo dele, ele estava 90 graus, ele ficou menos 90. E aqui vocês estão vendo que ele está girando assim, ó, ficando de ponta cabeça. Então, o urso eu também vou clicar aqui, ó, e vou mudar esse atributo dele de giro somente esquerda e direita. E agora sim eu tenho um urso muito legal que está indo para lá e para cá na minha tela. Muito legal, muito bacana.
E agora eu posso movimentar o meu gatinho enquanto o programa do urso está sendo executado, tá? Ó, o programa do urso está em loop, ou seja, ele está repetindo sempre. E o meu gato, ó, toda vez que eu aperto a tecla, ele vai executar, certo? Então, o que vocês podem observar aqui? É que, de acordo com o tipo de início do programa, a gente vai ter vários programas e talvez mais de um deles vai estar sendo executado ao mesmo tempo, certo? E isso é muito importante na programação, porque se não fosse a multiprogramação, a gente não poderia ter, né, vários programas no nosso computador que funcionam em conjunto e que trabalham ao mesmo tempo. E agora que a gente terminou o nosso programa, 2 detalhes. A gente tem que salvar o programa. Na verdade, se eu fizer qualquer mudança aqui, ó, e vai aparecer ali salvar agora, se eu esperar alguns segundinhos, ele já vai fazer o salvamento automático. Mas eu posso clicar em salvar agora. Antes de salvar, eu vou dar um nome para o meu programa, que eu já estava esquecendo. Olha só, aqui onde tem Untitled, que é sem título, nós vamos colocar um nome. Eu vou chamar esse aqui de programa 1. Vou colocar aqui 1.move eventos, que é o nosso primeiro conceito ali que a gente está estudando. E vou salvar agora. Quando meu projeto está salvo, o que vai acontecer? Eu posso clicar em compartilhar ele. Compartilhar significa que outras pessoas que estão me seguindo vão ver esse programa. Ou eu posso simplesmente ver página do projeto e eu vou ver o projeto. Uma pessoa que não é eu não vai conseguir ver esse projeto na minha conta, ele não vai aparecer no meu perfil. No momento que eu compartilho, qualquer pessoa que entrar no meu perfil vai ver esse programa que está sendo feito, certo? E se eu quiser voltar e editar esse programa, basta eu clicar em ver interior, que eu volto para a edição do meu programa. E na próxima aula a gente vai ver então animações. Fica lá!